Imagine entrar em um ambiente, olhar nos olhos de alguém e, sem dizer uma única palavra, controlar o rumo da conversa, manipular as emoções, inverter a lógica, subverter a verdade. Agora imagine fazer isso sem parecer que está fazendo. Não se trata de truques baratos ou clichês de autoajuda, mas de compreender, com profundidade cirúrgica, o que move a alma humana. Friedrich Nietzsche, um dos pensadores mais radicais e perigosamente lúcidos da história, acreditava que a verdade, muitas vezes, é apenas uma convenção, e que dominar as máscaras sociais é uma forma elevada de poder. Nesse vídeo, você vai entender como é possível enganar alguém sem sequer abrir a boca. E não se engane, isso não é sobre mentira. É sobre percepção, influência e presença, armas silenciosas do espírito superior. Nietzsche enxergava o mundo como um teatro de vontades ocultas, onde os mais fortes não são os que falam mais alto, mas os que dominam o jogo invisível das intenções. Ele dizia, a linguagem disfarça o pensamento. O verdadeiro mestre da persuasão, portanto, não precisa falar, ele manipula o contexto. Ele se torna a dúvida no outro, a ausência que se impõe mais que 1000 palavras. Neste vídeo, vamos explorar os mecanismos não verbais que regem a percepção, usando como lente os ensinamentos nihilistas, mas profundamente libertadores, de Nietzsche. Prepare-se para olhar nos olhos da manipulação, não como vítima, mas como arquiteto do jogo. Desde os primeiros segundos, você vai perceber algo diferente. Porque esse vídeo não é uma aula comum. É uma viagem pelos bastidores da mente humana, onde os gestos, os silêncios e os olhares falam mais do que qualquer discurso decorado. Através de exemplos reais, análises comportamentais e metáforas extraídas das obras de Nietzsche, como Além do Bem e do Mal e a Gaia Ciência, você vai entender como a influência mais poderosa é aquela que não precisa ser anunciada. Ela se sente. E, ao final deste vídeo, você nunca mais vai subestimar o poder do que não é dito. Prepare-se para desconstruir as suas certezas. Nietzsche não queria que você aceitasse verdades prontas, ele queria que você as esmagasse, uma a uma, até restar apenas o que é seu, autêntico e livre. O conhecimento que você vai acessar aqui não é confortável. Ele é provocador. Ele é perigoso. Mas, se você continuar assistindo, vai aprender como algumas pessoas conseguem o que querem, moldam realidades e dominam situações sem precisar de nenhuma palavra. Porque o silêncio, quando bem usado, é mais fatal do que qualquer argumento. Se você já suspeitou que alguém te controlava com um simples olhar, ou se já sentiu aquela sensação de que estava perdendo o controle sem entender o porquê, este vídeo foi feito para você. Porque o que Nietzsche revelou ao mundo, e que muitos ainda ignoram, é que o verdadeiro poder não está naquilo que se diz, mas naquilo que se cala com propósito. E é esse segredo, guardado por séculos entre filósofos, líderes e manipuladores silenciosos, que você vai desvendar agora. Fique comigo até o fim, e eu te prometo, sua forma de enxergar o comportamento humano nunca mais será a mesma. Nietzsche nos apresenta um conceito central que vai guiar todo o raciocínio deste vídeo, a vontade de poder. Diferente do que muitos pensam, essa vontade não se resume a dominar o outro de forma direta, mas sim a moldar a realidade conforme os próprios desejos, inclusive silenciosamente. O poder mais sutil é aquele que não se impõe com gritos, mas que se infiltra com presença. O silêncio carregado de intenção, o olhar que quebra resistências, a postura que impõe respeito, tudo isso nasce dessa vontade que pulsa no âmago do indivíduo superior. Aqueles que não compreendem esse princípio, vivem como marionetes, dançando ao som de palavras alheias. Mas os que despertam, moldam o mundo. Nietzsche acreditava que os mais fortes não são os que convencem com argumentos, mas os que impõem sua presença como uma realidade inevitável. A linguagem é limitada, é uma máscara do pensamento, e é por isso que o verdadeiro poder se manifesta nas entrelinhas da existência. O mestre da influência não fala, ele se expressa com o corpo, com a calma, com o domínio emocional. Quando você controla o próprio estado interno, você influencia o estado do outro sem esforço. O silêncio, quando emanado de alguém que não precisa se explicar, se torna um campo magnético. E é aí que a manipulação acontece, sem violência, sem promessas, apenas com o peso da própria existência. Para Nietzsche, o homem superior, o Übermensch, transcende os padrões morais comuns. Ele não busca agradar ou ser compreendido. Ele age com clareza de propósito e confiança interna. Essa clareza se comunica por si. É possível dobrar vontades alheias apenas com a certeza silenciosa de quem sabe para onde vai. Enquanto os fracos mendigam atenção com palavras, os fortes dominam pelo simples fato de estarem presentes.
Quando você entra em um ambiente carregado de autoconhecimento, as pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. Isso não é mágica. É filosofia aplicada ao comportamento. Essa ideia vai muito além do carisma. É sobre presença estratégica. Nietzsche viu o mundo como um embate constante entre forças, e o silêncio é uma dessas forças. Um silêncio que não é ausência de fala, mas presença ampliada. Quando você está em total controle de si mesmo, o outro perde o controle sobre si. Sua calma se torna provocação. Sua postura gera questionamento. Sua ausência de justificativas cria um vazio que o outro tenta preencher com suposições, e aí, sem perceber, ele já está jogando no seu tabuleiro. O jogo começou sem que uma única palavra fosse dita. Dominar essa arte exige coragem. Porque viver conforme a vontade de poder exige que você abandone a necessidade de aceitação. E isso assusta. A maioria vive escrava da linguagem, acreditando que precisa explicar tudo, convencer todos, se justificar a cada gesto. Nietzsche nos chama para uma revolução interna, tornar-se digno do próprio poder, abandonar o ressentimento e viver como um criador de significados. O silêncio, neste contexto, não é fuga, é arma. Uma arma afiada, elegante, e que, quando bem usada, pode dobrar até as mentes mais resistentes. Nietzsche afirmava: todo profundo espírito precisa de uma máscara. Essa frase, embora enigmática, revela uma verdade brutal: todos nós usamos disfarces. O erro não está em usar máscaras, mas em ignorar que elas existem. Quando você reconhece isso, começa a jogar com as regras do mundo real. A manipulação silenciosa nasce da consciência de que todos vivem em uma espécie de teatro, e os que dominam os bastidores controlam o espetáculo. A chave aqui não é apenas saber interpretar papéis, mas sim saber quando calar, quando observar, e quando permitir que o outro acredite que está no controle, e enquanto, na verdade, você já escreveu o roteiro. Enganar sem dizer uma palavra é, muitas vezes, permitir que o outro se engane por si. Nietzsche acreditava que a verdade é relativa, uma construção frágil sustentada por hábitos mentais e convenções sociais. Se você entende isso, então também entende que basta uma pequena alteração no ambiente, um gesto ambíguo, uma expressão neutra, para fazer alguém reinterpretar toda a realidade ao seu redor. A ausência de resposta, por exemplo, é uma ferramenta poderosa. Quando alguém espera por sua validação e você se cala, sua ausência se transforma em espelho, o outro projeta nele os próprios medos, desejos e inseguranças. E é aí que você se torna invisivelmente dominante. O silêncio, nessa perspectiva, deixa de ser vazio e se torna palco. E é nesse palco que o verdadeiro manipulador filosófico atua. Ele não está interessado em controle bruto. Ele quer plantar dúvidas. Nietzsche dizia que destruir ídolos, ideias fixas, verdades absolutas, era o verdadeiro trabalho do espírito livre. Ao não reagir como o outro espera, ao não corresponder às expectativas sociais comuns, você destrói o script mental alheio. E nessa quebra de padrão, você reconstrói o cenário, agora do seu jeito. Isso é influência silenciosa. Você não precisa provar nada. Você só precisa deixar de seguir o roteiro previsível. No mundo moderno, todos estão desesperados por validação. Nietzsche via isso como fraqueza na moral do rebanho. O espírito superior, ao contrário, se destaca por não buscar aprovação. Essa independência emocional se comunica no corpo, na respiração, na maneira como se ocupa um espaço. Quem observa sente essa diferença, mesmo sem entender racionalmente. Essa sensação desconfortável, esse enigma humano que não se explica, é onde mora o poder do silêncio. E quanto mais o outro tenta decifrar você, mais ele se prende a você. A manipulação aqui não é malícia, é consciência da dinâmica psicológica que comanda as interações humanas. Assim como Nietzsche propôs uma filosofia que desafia o senso comum, você pode agir como um enigma filosófico vivo. Não diga o que pensa. Deixe que interpretem. Não corrija suposições. Deixe que se enganem. Não revele intenções. Deixe que criem expectativas e que quebrem nelas. Nesse jogo, sua vantagem não está em enganar diretamente, mas em construir uma atmosfera onde o outro se engana por escolha própria. É aqui que o silêncio vira poder e o controle se torna invisível, mais total. Nietzsche observou que, no colapso das verdades absolutas, surge um vácuo, o niilismo. E é nesse vácuo que mora uma das maiores oportunidades de influência.
Quando alguém não tem mais certezas, busca desesperadamente por um novo sentido. E quem oferece esse novo sentido, mesmo que de forma implícita, silenciosa, simbólica, se torna guia, se torna referência, se torna poder. O manipulador silencioso, ancorado na filosofia de Nietzsche, não se posiciona como salvador. Ele se posiciona como quem já transcendeu a crise. Como quem já viveu o abismo e voltou com um novo olhar. Esse olhar, por si só, seduz. A presença de alguém que não precisa dizer nada para ser sentido ativa o desejo de preenchimento no outro. Nietzsche dizia que a alma humana é movida pela falta. Quando você representa, silenciosamente, o que o outro quer ser, mais forte, mais centrado, mais misterioso, você se torna uma projeção do ideal que ele busca. E quanto mais o outro projeta, mais se entrega. E quanto mais se entrega, mais se torna manipulável. O truque aqui não é parecer inalcançável. É parecer completo. Completo o suficiente para que o outro se sinta vazio ao seu lado, e queira absorver parte do que você representa. Esse tipo de influência é subterrânea, porque atua na camada mais profunda da psique, o desejo de transcendência. Nietzsche nunca quis consolar o homem, ele queria elevá-lo. Da mesma forma, o manipulador silencioso não oferece alívio. Ele oferece inquietação. Ele não dá respostas, mas gera perguntas. E é nessa tensão que o domínio acontece. A ausência de fala, neste caso, não é desinteresse. É desafio. É provocação. É convite ao abismo. E aqueles que se aproximam, o fazem por impulso, por curiosidade, por fascínio. Tudo isso, sem que uma única promessa seja feita. Mais do que enganar, Nietzsche propõe uma reconfiguração da realidade. E o manipulador que segue essa linha filosófica não mente, ele apenas oferece espelhos. O outro se enxerga como quer. Ou como teme. E em ambos os casos, se entrega. O silêncio bem posicionado, o olhar estrategicamente desviado, a presença que não busca aplauso, mas provoca reflexão, em tudo isso constrói uma imagem poderosa. Uma imagem que não pode ser explicada, apenas sentida. E quanto mais sentida, mais difícil de resistir. A influência, aqui, é quase metafísica. Esse é o território dos espíritos livres. O território de quem não precisa das palavras porque já domina a energia. Nietzsche não propõe que você vença o jogo com regras alheias, ele propõe que você crie o seu próprio jogo. E nesse novo jogo, o silêncio é a nova linguagem. O enigma é um novo discurso. A ausência de explicação é um novo domínio. E quem compreende isso, não apenas engana, e ele transcende. Nietzsche formulou uma das ideias mais provocadoras da filosofia moderna, o eterno retorno. A noção de que tudo se repete infinitamente, nos obriga a olhar para a vida com um novo tipo de responsabilidade, e também nos entrega uma chave estratégica poderosa. Imagine viver cada gesto, cada silêncio, cada olhar como se ele se repetisse eternamente. Isso transforma cada detalhe em arma. O manipulador silencioso entende isso intuitivamente, ele sabe que um mesmo gesto, repetido com precisão em momentos estratégicos, instala uma ideia na mente do outro. Não precisa ser dito. Só precisa ser sentido, e de novo, e de novo, e de novo. Essa repetição sutil, quase imperceptível, gera padrão. E padrões ativam crenças. Um olhar fixo nos momentos certos. Uma ausência calculada sempre diante da mesma situação. Um sorriso contido repetido toda vez que o outro se expõe. Nada é por acaso. Tudo comunica algo, mesmo que o outro não consiga racionalizar o que é. Nietzsche dizia que só os fracos se deixam levar pelo acaso. Os fortes constroem seus próprios destinos. E o manipulador silencioso é, antes de tudo, um arquiteto de atmosferas. Ele repete comportamentos que moldam o ambiente ao redor sem precisar usar a linguagem verbal. A fala explicita, o gesto repete e solidifica. Com o tempo, o outro começa a reagir de forma condicionada. Cria-se uma espécie de coreografia invisível entre dominador e dominado. Mas o segredo está na naturalidade. Nietzsche acreditava que os instintos bem canalizados são a verdadeira fonte da grandeza humana. Aqui, o instinto de observação é aguçado ao extremo. O manipulador silencioso não fala para ser ouvido. Ele age para ser absorvido. E ao repetir seus movimentos estratégicos, gera uma sensação de familiaridade enigmática. O outro não entende o porquê, mas se sente atraído,
compelido a responder, a se ajustar, a se entregar. A repetição sutil também mina resistências. Nietzsche sabia que o pensamento crítico exige esforço, mas o hábito torna tudo automático. Assim, o silêncio repetido, a mesma postura em momentos-chave, os mesmos gestos de desinteresse seletivo, tudo isso desarma o outro. Cria-se um laço que não foi negociado. E como não foi dito, não pode ser contestado. A mente humana busca sentido no que se repete. E o manipulador, sabendo disso, planta padrões que se enraizam como verdades silenciosas. Você não precisa falar para convencer, você só precisa repetir para doutrinar. Nesse jogo, o eterno retorno não é apenas uma ideia filosófica, é uma estratégia de domínio psicológico. Você se torna previsível nos pontos certos e enigmático nos outros. Você controla o ritmo sem ser maestro visível. Nietzsche nos ensinou que quem entende o tempo, entende o poder. E ao fazer do silêncio uma repetição carregada de intenção, você não apenas influencia o outro, você se transforma no eixo invisível ao redor do qual tudo gira. Chegamos ao ponto mais elevado da manipulação silenciosa segundo Nietzsche, a transcendência da linguagem. Em uma sociedade onde todos gritam, quem cala domina. E esse silêncio, quando é fruto de autossuficiência existencial, se transforma em presença divina. Nietzsche acreditava que o homem deveria se tornar o próprio Deus, não o Deus moral, mas o criador do próprio sentido. Quando você não precisa explicar suas ações, quando não depende de validação, quando o seu silêncio é uma escolha consciente e estratégica, você não está apenas enganando alguém e você está criando um novo universo. Um universo onde você é o centro de gravidade. Nesse nível, você já não age por necessidade, mas por expressão. A manipulação se torna secundária. O que importa é a autoridade simbólica que sua figura silenciosa carrega. Nietzsche dizia que as grandes ideias são aquelas que mudam o comportamento sem precisar de argumentos. Assim também é com o homem que domina o silêncio, sua mera presença reconfigura o ambiente. Ele entra, e todos ajustam o tom de voz. Ele observa, e todos repensam seus gestos. Ele não impõe, ele irradia. E nesse irradiar silencioso está a forma mais elevada de domínio. Ao se tornar essa figura, você transcende o jogo comum da influência. Não precisa mais manipular, você se torna referência. Nietzsche viu o espírito livre como aquele que cria os próprios valores. Aqui, isso se manifesta no modo como você vive sem se explicar. Sua vida se torna uma afirmação silenciosa de poder. E o outro, sedento por estrutura, por sentido, por direção, inevitavelmente se volta a você. A influência, então, vira consequência natural do seu ser. Você não está mais jogando o jogo, você é o tabuleiro. É nesse ponto que a verdadeira manipulação ocorre, não como uma ferramenta, mas como um reflexo do seu estado interno. O silêncio deixa de ser técnica e se transforma em identidade. Nietzsche rejeitava qualquer moral que viesse de fora. Ele defendia a criação de uma ética própria, baseada na afirmação da vida. Seu silêncio é sua ética. Sua postura é seu evangelho. Sua ausência de explicação é seu manifesto. E é isso que hipnotiza o outro. Porque o mundo está faminto por certeza, e você se tornou a encarnação viva dela. No final, você não enganou ninguém com mentiras. Você permitiu que cada um criasse sua própria versão de você. E essa multiplicidade, essa capacidade de ser lido de 1000 formas sem dizer uma só palavra, é o ápice do poder nietzschiano. O verdadeiro manipulador silencioso não fala, ele é falado. Não explica, ele é interpretado. Não se revela, ele se manifesta como mito. E como todo mito, ele é inesquecível. Se esse vídeo mexeu com sua forma de enxergar o poder, o silêncio e a influência, então você já deu o primeiro passo rumo ao que Nietzsche chamaria de transvaloração dos valores, na reconstrução total da sua visão de mundo. Mas isso é só o começo. Existe um universo ainda mais profundo de estratégias silenciosas, reflexões filosóficas e insights ocultos sobre como dominar sem precisar gritar, e o próximo vídeo é um portal direto para isso. Clique agora e descubra como a fraqueza aparente é, na verdade, a força mais perigosa que existe. Nietzsche sabia disso, e você vai entender por quê. Te vejo lá.